Olá, queridos. Voltamos aqui com o podcast da Lavide, o Lavidecast, para trazer mais informação baseada em evidência científica, uma odontologia e a multidisciplinaridade de qualidade. Hoje nós vamos falar sobre disfunções temporomandibulares e essa associação com o sono, e a gente trouxe aqui uma fisioterapeuta para conversar sobre essa abordagem multidisciplinar do paciente com disfunção temporomandibular, que é a DTM. Então, hoje eu trouxe aqui Thaís Iglesias, que é especialista em sono, Ellen Santos, que também é especialista em DTM e dor facial, e Monique Campelo, que é fisioterapeuta, também com área, que atua na área, né, de disfunção temporomandibular. Então, para começar, a gente vai já falar de cara o quê? Bruxismo não é DTM. Então, é muito importante que todos saibam, que a gente esclareça, não é? Que o bruxismo, ele é um comportamento muscular. Um comportamento muscular que pode culminar em apertar, em ranger de dentes, em alguns hábitos de movimentos mandibulares, ou até tocar dentes simplesmente quando estamos acordados. Mas DTM já é outra coisa. O bruxismo, ele pode gerar uma DTM. Então, as pessoas erroneamente falam nas redes sociais a dor do bruxismo, porque meu bruxismo dói, a dor do bruxismo. Essa dor que é associada ao bruxismo, ou pode não estar associada, é a DTM. A DTM nada mais é que a disfunção da articulação temporomandibular e dos músculos da mastigação. São alterações que envolvem a articulação, que é essa articulação que a gente move da mandíbula, e os músculos da mastigação. Então, a DTM, na verdade, é uma desordem dessas estruturas, e o bruxismo é o comportamento muscular que pode estar associado à DTM ou não. E aí eu queria, Ellen, que você esclarecesse um pouquinho o que é o bruxismo. Qual é essa diferença do bruxismo de vigília, que não é o do dia, e o da noite, né? Que nem as pessoas às vezes falam, é bruxismo da noite, noturno. Não é. É bruxismo do sono. Porque se a gente dormir de dia, é bruxismo do sono. Então, eu quero que você esclareça essa questão da diferença entre o bruxismo de vigília e o bruxismo do sono. Bem, a diferença, né, do bruxismo de vigília e bruxismo do sono, a gente tem inclusive no controle dos mesmos, né? O bruxismo de vigília, a gente usa métodos ecológicos, né? A gente chama de métodos ecológicos de controle de bruxismo de vigília. Então, o bruxismo de vigília, ele acontece mais para pacientes que ficam mais ansiosos, nervosos, né, tensos, e é durante o período do dia. A placa que... Quando está acordado. Exatamente, quando está acordado. A placa de bruxismo, ela não é utilizada no controle do bruxismo de vigília, tá? Ela é utilizada no controle de bruxismo do sono. No bruxismo de vigília, a gente lança algumas técnicas, a gente conversa com o paciente para entender como é que está a rotina do paciente. E a gente usa alguns mecanismos para fazer o controle, já que a gente não pode usar a placa. O que é que a gente pode utilizar? Existem aplicativos, né, que fazem essa ajuda, dão essa ajuda ao paciente de lembrar que ele precisa relaxar a musculatura, desencostar os dentes, evitar ficar apertando. Tem paciente que range o dente durante o dia também. Então, os aplicativos, adesivos. Hoje a gente tem também uma fitinha do Senhor do Bonfim, que não é mais do Senhor do Bonfim, é fitinha do desencoste seus dentes. Tem pacientes que usam essas fitinhas, né, para lembrar de desencostar o dente também. Então, existem alguns lembretes, mas a placa, ela não é utilizada durante o dia. A não ser que o paciente tire uma soneca, durma durante o dia, ele pode usar a placa, tá? O bruxismo do sono, a gente pode ter também esses movimentos fásicos, né? Ou pode ser um bruxismo tônico. O que é o movimento fásico? É quando o paciente range o dente à noite. E o tônico é quando o paciente aperta, encosta. E para fazer esse controle, já que o paciente está dormindo, né? Que é o que confunde o bruxismo da noite, né? Quando o paciente está dormindo, não tem como fazer o controle.
Então, ele pode fazer o controle com o uso da placa, né? Que não é miorrelaxante, é uma placa oclusal estabilizadora, uma placa para o controle do bruxismo do sono. É importante a gente falar que, mais importante, quando a gente fala sobre bruxismo, o diagnóstico é mais importante do que a intervenção. Uhum. E aí a gente precisa entender por que esse bruxismo está acontecendo. Porque o que a gente vê? A gente vê todo mundo botando a conta na pandemia. E todo mundo botando a conta na ansiedade. Porque tá ansioso, tem bruxismo. Claro que a ansiedade tem um papel importante nisso, sim. Porque a ansiedade interfere no padrão de sono. Sim. Então, mas a gente vai entender o seguinte, que o bruxismo de vigília, que é o bruxismo que acontece quando a gente está acordado, está muito mais associado a questões como aceleração, ansiedade. A gente vê muito atualmente pacientes usando hiperestimulantes como super coffee, energético, essas substâncias, né, até alguns psicofármacos que são utilizados, alguns medicamentos para controle de TDAH, para controle de depressão, que podem aumentar essa atividade do bruxismo durante a vigília, né, enquanto o indivíduo está acordado. E muitas vezes quando o indivíduo está fazendo alguma atividade que envolve mão. Tem gente que fala, quando eu estou malhando, eu sinto que eu aperto o dente. Então, no bruxismo de vigília, a gente vai agir realmente na intenção do autoconhecimento, do autocontrole, desse feedback, né? Do próprio indivíduo controlar. Mas, às vezes, tem uma ansiedade ali que é muito difícil, realmente. Tem uma questão comportamental que precisa ser abordada pelo psicólogo. Geralmente, o psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental. Quando a gente fala de bruxismo do sono, eu acho que é muito importante a gente pensar no diagnóstico. Se esse bruxismo é primário ou se é secundário. Ou seja, se ele simplesmente está acontecendo e a gente vai proteger esses dentes, vai proteger esse músculo com a placa, ou se a gente vai conduzir esse paciente para um outro profissional. Como, por exemplo, se ele tem um distúrbio do sono, a gente precisa indicar para um profissional do sono. Principalmente porque acho que muitas pessoas não sabem que o indivíduo que tem o bruxismo do sono, que ele faz esse comportamento muscular durante o sono e ele tem a apneia obstrutiva do sono, a gente não deve indicar a placa estabilizadora, porque essa placa, nesse paciente, pode piorar, agravar esse bruxismo do sono e agravar um transtorno que que apresenta risco de morte, Sim. Que é a apneia, que é muito mais importante até, muito mais grave do que o bruxismo em si. Então, é muito importante a gente saber que o bruxismo do sono ele não está associado só à ansiedade, né? Ele tem associado a questões respiratórias, a refluxo, a psicofármacos, a qualquer questão que envolva transtornos de sono, o uso de bebidas alcoólicas pode alterar, o uso de substâncias estimulantes também. Então, a gente só precisa separar, porque tem alguns pacientes fazem o bruxismo durante o sono e a vigília, e tem pacientes que fazem só o bruxismo durante a vigília ou só o do sono. Mas é muito importante falar isso que Ellen falou, do uso da placa também, porque tem paciente, às vezes, precisa orientar esse paciente que essa placa é para ser usada durante o sono. Porque a placa utilizada por 24 horas não tem indicação, porque ela vai causar alterações oclusais irreversíveis e não tem motivo para a gente optar por esse tipo de tratamento. Certo? E eu acho, Ana, que quando você fala da diferenciação entre bruxismo de vigília e do sono, e fala do controle, quando a Ellen falou a placa, é para controle, dar mais ênfase quando você assiste um paciente desse a tratá-lo efetivamente, porque a placa vai ser só um controle para quê? Para o desgaste dos dentes oriundos do bruxismo. Se você deseja tratar esse paciente efetivamente, talvez buscar ali outros motivos. Então, você falou das questões psicossociais, que estão, inclusive, mais relacionadas aos bruxismos de vigília.
mas que também impactam em arquitetura do sono, seja quando o indivíduo precisa fazer o uso de algum medicamento que pode mudar a arquitetura do sono, quanto aos despertares que o indivíduo pode estar tendo, ou seja, uma insônia de manutenção, fazendo que exista ali o que a gente chama de janelas de oportunidade para o bruxismo. Então, quando você é assistido por um profissional de DTM, né? Aqui na mesa nós temos duas, e que ela vai intervir nas possíveis causas efetivas desse bruxismo, que pode ser um distúrbio de sono, como a apneia do sono, que é um distúrbio respiratório, ou pode ser um refluxo gastroesofágico. De repente, você vai encontrar ali um tratamento. Então, você vai ter um medicamento de controle, uma alimentação adequada para um refluxo, ou um tratamento de uma obesidade, seja ela a causa da apneia, ou um outro método de controle, como um aparelho intraoral, um CPAP, e que vai fazer daquele paciente um paciente que vai superar esse bruxismo e não vai estar... a gente não fala mais de controle, a gente não fala tanto de controle, fala mais de superação mesmo e tratamento da doença. E é engraçado que já essa questão do bruxismo, as pessoas entendem muito o DTM como sendo bruxismo. Elas falam da DTM falando sobre bruxismo. E é muito equivocado isso, porque o bruxismo, ele não apresenta dor como sintoma. Se esse sintoma existe, essa dor é uma DTM. E DTM, na verdade, as pessoas associam muito mais à questão articular mesmo. E é engraçado, quem nunca ouviu uma pessoa falar assim, eu tenho ATM. Eu tenho ATM. Eu falo, nossa, graças a Deus que você tem a sua articulação. Mas, por favor, Ellen, esclareça qual é a diferença, o que é a ATM e traga esse conceito de DTM para que as pessoas possam entender a diferença, o que é de fato DTM. Então, ATM é a abreviação, né, da nomenclatura articulação temporomandibular, que é uma articulação que todos nós temos em nosso corpo, tá? E o distúrbio, a desordem dessa articulação se origina a DTM, que é o nome, que é a abreviação da disfunção temporomandibular. Então, a DTM é a disfunção, a ATM é a articulação que nós temos, né? Que é uma articulação que ela tem aqui dos dois lados, né? Aqui bem na frente do ouvido. Ela tem uma cabeça da mandíbula, tem o disco que fica em cima da cabeça da mandíbula e ela se insere na fossa craniana. Então, essa é a articulação temporomandibular, que acabam confundindo muito a ATM e DTM. E a DTM envolve não só os transtornos da ATM, mas também os transtornos, né, no músculo, as alterações nos músculos da mastigação. Isso. Então, eu fiz um vídeo até no meu Instagram que muitas pessoas interagiram, porque eu falei algumas questões que as pessoas não sabem o que é DTM, que aquilo ali é DTM. Então, a DTM, de fato, ela vai se manifestar através de ruídos durante os movimentos mastigatórios, durante a abertura de boca, ou através de alterações dos movimentos mandibulares, né, que o indivíduo às vezes abre a boca torto, ou não consegue abrir completamente, ou abre e tem uma dificuldade para fechar, ou vai se manifestar através de dor, né, de questões dolorosas, de dor, seja nos músculos ou nas articulações. E às vezes essa dor vem disfarçada de uma dor de cabeça, por exemplo, ou essa dor articular aparece e a pessoa pensa que é o quê? Uma dor de ouvido, por causa da proximidade anatômica, né, que a ATM tem com o ouvido. Então, dor de cabeça pode ser DTM. E às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma enxaqueca. Eu tenho uma enxaqueca. Às vezes, na verdade, a pessoa tem... Aí ela fala assim, minha enxaqueca, quando acontece... Não, minha enxaqueca é assim. Às vezes ela vem fraca e às vezes eu tenho uma crise. Quando, na verdade, às vezes aquele paciente, ele tem uma enxaqueca e ele tem uma DTM associada. Ele tem uma sobreposição de comorbidades, como a gente chama, né? São duas questões diferentes. Então, quando ele tem a crise de enxaqueca, que o paciente fica, né, acamado, com náusea, às vezes tem vômito, ele fala, não, essa é quando está em crise.
E, às vezes, se ele tem uma DTM associada, ele sente aquela dor diferente, né? Tipo apertada, ele sente aquela dor, aquela cefaleia, que na verdade é no músculo da mastigação, que o temporal é um músculo, a têmpora, né? É um músculo da mastigação também. E ele entende que aquilo ali é a enxaqueca menos atuante, digamos assim, mais fraca. Quando, na verdade, ele tem as duas condições. E eu tenho a felicidade de ter uma neurologista incrível, que trabalha muito em conjunto comigo, que é a doutora Elza Magalhães. E a gente sabe que, como são as mesmas vias nociceptivas, né, as mesmas vias, caminhos que levam à resposta de dor, tanto para enxaqueca quanto para cefaleia, para dor de cabeça, atribuída à DTM, que na verdade é uma dor do músculo da mastigação, entendida como dor de cabeça, porque é aqui, precisa tratar as duas condições. Porque senão a gente não tem sucesso. Então, a gente precisa tratar, não, porque a enxaqueca tem controle, né? Mas a gente precisa intervir nas duas condições. Então, eu tenho uma paciente minha que o bruxismo do sono dela, que aí não é a DTM, tá? O bruxismo do sono dela era gatilho para a enxaqueca. Então, a partir do momento que a gente interviu no bruxismo do sono, ela deixou de ter crise de enxaqueca. Então, ela tinha crises de enxaqueca recorrente. Então, só de intervir no bruxismo do sono, a gente conseguiu, nesse caso, é claro, porque é caso a caso, intervir e dar qualidade de vida para essa paciente. Mas também, dor de dente pode ser DTM. Fale mais um pouquinho sobre isso. Então, é muito comum chegar no consultório paciente que já fez extração de dente, né, que tirou o dente, paciente que já fez o canal do dente, fez a endodontia, sendo que era uma dor de origem muscular, por exemplo. Então, quando o paciente chega no consultório já fez todos esses procedimentos, né, que a gente poderia ter evitado se esse paciente fosse encaminhado para um especialista em DTM, a gente começa a fazer a anamnese do paciente, o exame físico, vai entendendo as queixas do paciente. E quando a gente faz a palpação no nosso exame físico, a gente começa a perceber, a gente começa a reproduzir a dor do paciente. E eu lembro muito de uma amiga minha, que ela sentia muita dor de dente. Fez vários raios-x, fez tomografia, fez várias coisas, nunca encontrou nada. E aí eu comecei a conversar e ela me falou, eu sinto isso, eu tenho muita dor de dente, já me falaram para fazer canal, extração, etc. Eu falei, não, vamos marcar, você vai no consultório, a gente vai fazer sua avaliação. Quando eu fiz a palpação, né, no músculo aqui, no masseter, que é esse músculo aqui na bochecha, eu apertei, ela falou assim, essa é a dor que eu sinto. Essa é a dor de dente que eu sinto. E que ninguém consegue encontrar. Nessa hora dá vontade de gritar, gol! É ótimo, é ótimo. É ótimo quando a gente encontra, porque... não saber. Exatamente. E também para tratamentos que não são resolutivos. A gente consegue encontrar, diagnosticar, tratar o paciente, né? E devolver a qualidade de vida do paciente. Agora, também é interessante que a gente que trata, que cuida, né? Que é da área de DTM, não ficar achando que tudo é DTM. É muito importante que a gente... Por isso que o diagnóstico da DTM deve ser realizado pelo dentista. Eu não consigo me enxergar tratando DTM sem Monique, sem fisioterapeuta. Fisioterapeuta trata músculo de uma forma brilhante, né? É incrível. A gente não vive sem eles, porque dentista, trabalhando como a gente trabalha, a gente não vive sem a fisioterapia. Como paciente, né, como paciente. Sim, e com ergonomia, né? E a pessoa que indica. Então, eu não consigo visualizar, tratar meus pacientes de DTM, vislumbrar sem o apoio de um tratamento fisioterápico junto com o tratamento, né, que eu ofereço. Mas a gente precisa entender que o diagnóstico da DTM deve ser realizado por um dentista sempre. Por quê? Porque a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial das odontologias odontogênicas e odontologias não odontogênicas. Ou seja, se a dor de dente ou se a dor é proveniente da DTM. Por quê? Dor de dente pode causar sintomas semelhantes à DTM e o contrário. Dor, né, a DTM pode se manifestar como uma dor de dente. Então, a gente precisa realmente ter essa avaliação por um profissional especialista em DTM e dor orofacial.
Não pelo fisioterapeuta, não porque eles não sejam excelentes, eles são excelentes. E em alguns setores do tratamento da DTM, muito melhores do que nós, sem dúvida. E por isso que esse casamento é fundamental, senão a gente não consegue tratar como deveria esses pacientes de DTM. Por isso, Ana, que é importante que o fisioterapeuta ele seja um especialista em DTM e dor orofacial, que ele tenha esse convívio com o dentista, porque também, às vezes, chega para a gente um paciente que não passou ainda pelo dentista. Então, para a gente identificar que aquilo ali não é um ponto gatilho, né? Que é esse pontinho que Ellen falou, que a gente aperta aquele pontinho e dá uma dor referida, uma dor familiar. Então, a gente viu que não tem dor familiar, dor referida ali. Então, qual é o papel do fisioterapeuta? Ele encaminhar para o dentista, né? Mas, na grande maioria das vezes, a gente já recebe o paciente feito esse diagnóstico diferencial. E aí, o fisioterapeuta ele vai ficar encarregado de uma avaliação funcional, né? De uma avaliação que a gente pode trabalhar a função do músculo, trabalhar a função da articulação, né? Trazer de volta para aquele paciente uma qualidade na mastigação, uma qualidade de vida em geral. Sem dúvida. Não dá para tratar DTM sozinho. Em relação a gente falou de bruxismo do sono, de qualidade do sono, e até a gente fala, né, que paciente que dorme mal, geralmente é um paciente que tende a ter dor crônica, é um paciente, né, que tem o bruxismo do sono, enfim. E é muito interessante, a gente precisa de um diagnóstico muito detalhado desse paciente de DTM, tanto eu quanto a Ellen, a gente demora cerca de 1h30 minutos. E se deixar, a gente fica mais tempo. É o mais importante a avaliar. sensação que a gente tem é que a gente precisa uma inteira para falar com aquele paciente. Então, para fazer todos os parâmetros, para fazer um diagnóstico assertivo nesse paciente. Mas eu queria que Thaís explicasse um pouquinho essa relação bruxismo do sono e questão respiratória, especialmente a apneia. Por quê? Porque eu acho que as pessoas devem fazer a seguinte pergunta. Se eu ronco, eu durmo de boca aberta, como é que eu tenho bruxismo do sono? Exatamente. Então, existem algumas vertentes de estudo em relação a isso. Ainda não existe uma clareza, não está cristalino na ciência exatamente como se dá essa associação. Se o bruxismo vem a ser uma maneira de estabelecer, de restabelecer a patência da via aérea num episódio de apneia ou hipopneia, que juntamente esses dois índices eles vão possibilitar um diagnóstico, né, de um paciente apneico quando ele tem hipopneias e apneias somadas superiores a 5 por hora de sono, associada a uma comorbidade, seja ela uma indisposição durante o dia, a gente consegue diagnosticar esse paciente como apneico. Então, no momento em que há uma obstrução parcial ou total, o bruxismo pode ser uma maneira de restabelecer a patência dessa via aérea. Uma outra possível associação é através dos despertares, que eu já falei anteriormente, o que seria? No momento em que o paciente tem um episódio de distúrbio respiratório, uma apneia, hipopneia, o corpo entende aquilo como um desafio. Como é que ele vai superar aquele desafio? Ele pode superar ou com um micro despertar, um despertar que não é consciente do paciente, mas na eletroencefalograma a gente consegue visualizar a vigília dentro desse hipnograma de sono, ou então ele pode desaturar, fazer uma dessaturação de oxigênio. São essas duas as vias de compensação. No momento em que o paciente desperta, aí é que pode estar tendo o episódio de bruxismo. Tá? O paciente que desatura, por sua vez, na verdade, o paciente pode fazer ambos numa noite de sono, um paciente apneico. O paciente que desatura, por exemplo, ele é um paciente que vai ter ali, a longo prazo, mais repercussões cardiovasculares. Então, quando o paciente tem bruxismo, é interessante o dentista, seja ele clínico ou seja ele um especialista em DTM, investigar se há uma apneia ali, porque pode estar mascarando um problema sério de saúde. Então, o paciente que desatura muito durante a noite, ele está promovendo uma ativação do sistema simpático. E nessa ativação, ele está diminuindo um processo que chama descenso noturno, que é uma diminuição de 10% da pressão noturna. Então, é um paciente que pode ser um hipertenso, um paciente que pode ter uma hipertensão sustentada. E pode morrer, né? E pode levar a AVC. Óbito. Então, a gente tem uma prevalência muito grande de AVC
em pacientes com apneia. E aí existem estudos que esses pacientes após um primeiro episódio, eles vão passar a ser tratados com um CPAP, que é o padrão ouro para apneia. Sim. E aí, quando você olha esse paciente a longo prazo, os que fazem tratamento com CPAP, eles têm um segundo episódio de maneira muito mais rara do que aqueles que não são tratados. Mas de uma forma, assim, de uma forma mais simples para o leigo, não sei se essa questão da hipopneia, né, dessa falta, dessa dessaturação de oxigênio, é como se durante a apneia justamente é essa falta de oxigênio, né, durante o sono, porque você não, é como se você não respirasse. Você está se afogando durante o sono. E aí na hora que você está se afogando durante o sono, né, esse paciente, o bruxismo vem ou o microdespertar vem como o quê? Bora, meu filho, bora, fica vivo. Acorde, bora, vamos ativar vai porque seu corpo está em desafio. E vai como se fosse o organismo dizendo vamos, porque senão vai dar errado, vai ser ruim. Eu tenho uma pergunta, né? Pode falar. Esses relógios hoje, eles marcam, né, a noite que a gente, quantas vezes a gente acordou. Às vezes a gente nem, quando a gente acorda de manhã, que a gente vê quantas vezes a gente acordou, a gente nem percebe. São despertares que não são percebidos por a gente, mas pelo relógio. E tem também alguns que já mostram saturação. Sim. Isso é um indicativo para a pessoa ficar de olho e procurar um especialista? Sim. O relógio, ele é baseado no acelerômetro, é a atividade do paciente. Realmente, ele estima vigília e estima sono. Ele não é uma medida certeira, ele não é uma medida precisa, mas existe uma estimativa. Quanto à saturação de oxahemoglobina, nós temos dispositivos de oxímetros de alta precisão. Esses a gente consegue confiar mais. Sim. Mas se um indivíduo que não tem queixas começa a visualizar nesses relógios uma saturação muito diminuída, porque a saturação ela pode diminuir dentro de um parâmetro de normalidade. Se essa saturação diminuir muito, aí é bom observar, pesquisar. Se repetir, né? Acompanhar Exatamente. Mais de uma noite, se isso se repete. Se isso se repete, é um sinal. Pode ser, sim, que ele esteja tendo episódio de apneia. Porque hoje em dia quase todo mundo tem um relógio desse. E fica de manhã olhando sempre. Aí quantas vezes eu acordei? É um alerta. Isso. Dentro dessa linha de tecnologia também, né? E a Ellen falou o Biologix, e dentro dessa linha de aplicativos, que a gente tem um desencoste de dente, o Bruxa app, que são dispositivos muito importantes para o comportamento, né, de bruxismo de vigília. Nós temos também aplicativos de gravação de ronco. Né? O relógio também rápido. Exatamente, porque grava. A gente consegue visualizar nível de ronco. Isso. E se o paciente ronca, se é um ronco transitório devido a uma obstrução de via aérea ou não, porque se repete. Isso, alguns pacientes. Porque alguns não dormem acompanhados no leito. Quem dorme acompanhado no leito já é um parâmetro, inclusive, é o parâmetro que eu uso para melhora dos meus pacientes. Eu consigo visualizar. E aí, como é que foi? A esposa disse que eu não ronquei, então beleza. Mas às vezes também tem um fator confundidor, porque são dois roncando naquela cama. Às vezes um aplicativo que grava um ruído externo. Então, assim, mas são tecnologias que vêm ajudar a gente no controle e também, às vezes, num primeiro alerta. Um alerta, isso. Exatamente, no primeiro alerta da doença. Tem uma dúvida minha que é bastante pertinente, que é o seguinte. Eu gosto de indicar o paciente com distúrbio do sono para um dentista do sono, sempre. Por quê? E não para um médico do sono. Por quê? O que é que eu penso? Que o médico do sono, ele tem um treinamento, sem dúvida, em relação a questões sistêmicas mais abrangente, né? Em alguns casos de distúrbio do sono, porque não é só a apneia, né? Um mundo de outros distúrbios também. Mas quando a gente fala de apneia obstrutiva do sono, especialmente, eu acho que o médico, ele acaba não tendo essa visão, tanto do aparelho intraoral, quanto da cirurgia ortognática. Eu vejo isso que, por exemplo, o médico, ele vai sempre puxar a sardinha para o CPAP. Ele vai indicar o CPAP, que às vezes a pessoa não se adapta, e ele dificilmente vai indicar uma cirurgia ortognática.
como um cirurgião bucomaxilo, ele vai normalmente indicar a cirurgia ortognática em detrimento do CPAP. E a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que o que é bom para um não é bom para o outro. Então, existem pacientes que amam o CPAP. E as pessoas botam o CPAP como um vilão. E não é. Tem pacientes que gostam, sim, muito. A aceitação, dizem que é baixa, né? Não sei como é isso. Mas a gente precisa oferecer todas as alternativas. E eu acho que o dentista do sono, nesse sentido... Hoje eu já vejo uma melhora bem grande em relação a essa questão da oferta, né, da cartela de tratamentos que nós temos, tanto no sentido do médico do sono indicar para uma cirurgia ortognática, e aí quando a gente fala até da participação do paciente nesse processo, porque para a ortognática, a gente muitas vezes vê uma perspectiva de melhora muito grande, preditores de sucesso incríveis, e às vezes o paciente não quer. Mas isso é uma decisão que ele vai ter que tomar com o cirurgião bucomaxilo, a partir da indicação. É o cirurgião bucomaxilo que vai falar para ele dos procedimentos, que vai explicar, e aí sim ele vai decidir. Porque, efetivamente, quando a gente fala de apneia, a gente fala do padrão ouro, que é o CPAP, é um controle. Assim como a placa estabilizadora é um controle para bruxismo, não é tratamento. Quando a gente fala de tratamentos, o que a gente tem? A gente tem a cirurgia bucomaxilofacial, a gente tem a perda de peso, somente quando é um paciente com sobrepeso a ponto de ter que fazer uma bariátrica e às vezes ele tem a remissão da doença, apesar de às vezes isso causar uma flacidez na via aérea, que também pode favorecer a apneia. Então, assim, é bem complexa essa análise. Mas aí eu já vejo eles indicando também mais para o aparelho intraoral. Então, assim, devido à adesão ao CPAP ser baixa, e muitas vezes o paciente não está disposto, ou às vezes não ser um paciente com indicação clara para ortognática, eles estão tendo que lançar a mão do aparelho intraoral. Por quê? Não adere e vai perder o paciente. Esse paciente vai morrer. Esse paciente vai ter um AVC. Eu tenho casos tratados de pacientes com índices gravíssimos de apneia, zerados. Então, assim, a gente está vendo uma clareza maior dos médicos em relação a isso, ainda bem. Uma diminuição de apneia grave com o aparelho intraoral? Sim. Absolutamente. Maravilhoso. Agora, é um paciente que precisa aderir ao seu tratamento e é um paciente que você tem que estar ali sempre com ele, porque ele vai ter um avanço, vai necessitar de um avanço grande de mandíbula com o aparelho e, às vezes, eu preciso de um suporte de uma fono, de uma físio, para estar associada comigo. A gente não pode pensar no paciente com um único rol de tratamento. Eu raramente trato o paciente sozinha. É muito raro. Inclusive, Monique, dentro da sua área, eu faço, às vezes, alterações e, às vezes, eu posso pedir para um fisioterapeuta uma ajuda na postura desse indivíduo ao dormir. Sim. Né? A ciência do sono está olhando muito para a ergonomia do sono, né? Como um importante fator. Recentemente, eu tive uma paciente que ela tinha claustrofobia e ela simplesmente falou, não vou aceitar o CPAP, vou tentar o aparelho. E nós solicitamos um aparelho. Ela está conseguindo se adaptar, mas enquanto esse aparelho não ficava pronto, eu pedi para ela fazer algumas mudanças na postura de dormir. Ela parou de roncar. A gente não pode falar quanto a apneia, né? Porque a apneia é um parâmetro que a gente precisa de uma polissonografia para pontuar. Mas ela parou de roncar com as alterações na ergonomia do sono. Às vezes, é um paciente que está com musculatura cervical alta, contraída, isso. E aí, a gente tenta relaxar aquilo ali para ela conseguir dormir na posição. Né? Às vezes, são poucos encontros, poucos ajustes para ela conseguir relaxar aquela musculatura e dormir melhor. Exatamente. Maravilha, maravilha. Mas esses aparelhos intraorais, eles geram algum efeito colateral em dentes, né? Sim, os estudos mostram que a longo prazo, a partir de 4 anos, eles podem alterar. O que nós estamos fazendo é promovendo alterações nesse aparelho, de modo que amenize essa mecânica desfavorável. Né? Mas as alterações são poucas. Paulatinamente? Tanto o avanço paulatinamente, que é um cuidado que a gente tem, inclusive, com as ATMs, né? Sim. Que é um cuidado que a gente precisa ter com as ATMs, tanto para alterações mesmo no design do aparelho,
para que essa possibilidade seja minimizada. Então, um dos aspectos que a gente tem muito cuidado, e eu tenho muito medo de pacientes tratados com dentistas que não têm formação em sono, no uso desses aparelhos, são aberturas verticais. Elementos de avanço em locais que não são indicados numa mecânica adequada. Perfeito. Enfim, diversas questões, tipos de material, que a gente tem, inclusive, na internet. Diversas disponibilizadas e que são absurdos É um absurdo. para a dentição. É a mesma coisa que acontece com o dentista clínico se credenciar em Invisalign. É um absurdo. E aí, uma aluna minha me falou, uma aluna minha da especialização de ortodontia, outro dia, veio me perguntar, eu queria, o que a senhora acha de fazer esse aparelho do sono, né? Porque os laboratórios digitais fazem isso de forma maravilhosa, né, e tal. E aí eu respondi de pronto, eu falei, eu não faço, porque eu não sou especialista em sono. Primeiro, você precisa diagnosticar, você precisa abordar esse paciente em relação à condição de sono. Né? Você não sabe interpretar uma polissonografia, você não sabe acerca de outros distúrbios do sono. Sono é algo muito delicado, de alta morbidade, né? Como o Thaís falou, pode, né, envolver questões sistêmicas como problemas cardiovasculares importantes. E você pode fazer um avanço mandibular nesse paciente que ele não suporta. Porque, às vezes, o paciente pode, inclusive, desenvolver uma dor muscular, uma DTM, usando o aparelho intraoral do sono. Eu tive uma paciente que ela tinha um aparelho intraoral do ronco e ela parava de roncar, claro, com o aparelho intraoral, mas ela desenvolvia DTM. Então, foi uma paciente que eu falei, olha, ou você faz uma cirurgia ortognática, ou você usa o CPAP associado a uma placa estabilizadora, uma placa para DTM. Tem esses dois caminhos. Ou você pode tentar fazer esse uso da placa da apneia associado a uma fisioterapia de DTM, para ver se há uma adaptação, porque a fisioterapia com os exercícios, né, pode adaptar esse sistema neuromuscular. Exatamente. De modo a conseguir conduzir esse tratamento com o mais confortável para ela, que era a placa. Mas isso é uma questão muito, muito importante a ser colocada. E aí chama atenção para esse olhar, né? Esse olhar abrangente sobre o paciente. Então, às vezes, você vai intervir ali na questão respiratória, mas, como eu falei anteriormente, vai causar uma insônia no paciente, porque você vai indicar uma placa, ele não vai dormir bem. Por isso, é muito importante o que você falou, Ana, que tem que ser um dentista com conhecimento na área, com formação na área. Sempre. Porque, às vezes, é um ronco ou uma queixa de um sono, eu não estou dormindo bem, mas que está mascarando ali questões muito mais importantes que precisam ser vistas. Inclusive, hoje a gente tem algumas doenças de sono sendo preditoras de doenças neurodegenerativas. Então, olha, ser visto por um profissional de sono que possa até predizer algo para esse indivíduo é muito rico. Sim, né? essencial. O paciente vai ganhar. O paciente, né? Exatamente. Quando tem essa equipe toda trabalhando junto, Exatamente. cada um com seu olhar, né? Conversando, trocando ideia. Exatamente. Só quem ganha é o paciente. Tanto é que eu cheguei a pensar a fazer uma especialização em sono, mas eu falei, não tem condição. Você precisa imergir num mundo novo. Então, ter Thaís na equipe é fundamental. Essencial. É essencial. E é aquela coisa, é um mundo apaixonante, mas você tem que estar ali, porque é muito pulsante a ciência nesse sentido hoje. Então, se você perde uma coisa, você não vai assistir o paciente da maneira adequada. E você? Atualizada sempre, né? O tempo todo. E você deve sentir a mesma coisa em relação à DTM. Não quero Entendeu? saber da DTM. Porque você olha Eu assim... deixo pra vocês. É aquela história assim, você olha assim pra DTM e fala assim, eu devia... Aí você precisa saber alguma Era coisa bom, sobre aquilo. Mas eu não vou. E a gente com sono, Era entendeu? bom, mas eu não vou. Porque eu já tenho 2 especialidades, né? Já me toma assim, já é muito difícil abarcar 2 especialidades, porque a ciência é muito ampla. Exatamente. Você conseguir, é muito conhecimento, é muita fazer coisa bem, para saber. Eu acho Muda difícil muito você difícil, conseguir abarcar Se atualizar o tempo inteiro. A disfunção temporomandibular, nossa, é um mundo que eu aprecio, eu acho
lindo, né? O que tem avançado, as novidades. Eu Sim. tenho que pensar algumas coisas, porque a gente tem muita comorbidade, a gente tem muita associação de doenças, mas infelizmente eu não vou poder aprofundar. Eu não vou. Então eu deixo aqui, ó, para as nossas especialistas. Não, e é muito interessante. Eu acho que a Aline deve viver a mesma coisa que eu, no sentido da placa. Parece que tudo se resume à placa. Parece que as pessoas subestimam essas questões de diagnóstico, o quanto é importante. As pessoas não sabem, por exemplo, que num caso desse, a placa pode piorar a questão, que é a gênese, né? A etiologia do problema. Então, a gente... E muitas pessoas também fazendo placas de forma errada. De qualquer jeito. Sim. Então, você mesmo, outro dia, não foi? Postou um caso de uma paciente que chegou com a placa num material completamente equivocado. É o que eu falei, inclusive, com nossos alunos da especialização. Tem que ter cuidado com quem quer ser o Detran e sair emplacando todo mundo. Não tem como, gente. Não tem como, todo mundo quer resolver. Bruxismo, DTM articular, DTM muscular, com a placa. E não é assim. A gente sabe que a placa ajuda em alguns casos, né, a depender do diagnóstico, mas em muitos casos também pode não precisar do uso da placa. Ou atrapalhar, né? Exatamente. Direto a gente conversa, né, Thay, sobre pacientes. Por exemplo, eu atendi um paciente que eu falei, Thay, o paciente chegou assim, ele foi diagnosticado já com apneia, mas ele já faz uso do CPAP. Vou pegar aqui, porque eu não leio a polissonografia. Mando tudo pra doutora, Thay. E aí... ela falou, não, aqui, ó, tá ótimo. Pega o exame mais atual dele. Pegou a apneia dele zerada, né? E aí o paciente tem o bruxismo, a esposa reclamava, né, do barulho, do ranger do dente do paciente. Então, conversando com o Thaís, por isso que é importante, mais uma vez, aqui mostrando a importância da equipe, né? Que a gente tem vários dentistas, fisioterapeutas dentro da clínica. É muito importante, porque aí a gente consegue dar o melhor tratamento para o paciente. Lembrando que a DTM, na grande maioria, é um processo crônico. Isso. Né? E um processo crônico, a gente trata, de novo falando, com vários profissionais. O sono é muito importante. Né? É um dos fatores, até posso dizer, um dos mais importantes. O paciente que dorme bem, ele dificilmente vão ter crises de dor. Sim. Então, a gente acompanhando o sono dele, junto com o dentista, junto com psicólogos, né? Sim. Controlando esse paciente crônico, explicando para ele o processo. Então, quando ele chega para a gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar, na conversa, uma anamnese muito bem feita. Já vem, às vezes, para mim, a doutora Ana faz uma anamnese detalhadíssima. A gente conversa antes sobre aquele paciente, eu já chego só para avaliar a função dele, avaliar até cervical, avaliar o resto do corpo, né? Até para mostrar a ele que, às vezes, um estalo na TM só, ele tem um estalo no joelho também. Então, a gente tem que ver que às vezes não precisa dar colocar tanto holofote em cima daquela questão. Mas na questão crônica, quando a gente explica o paciente o que esperar dentro daquele processo, em que às vezes o paciente crônico ele tem flare-ups, ele tem escapes de dor, mas como fazer para ele não ter isso de forma diminuída e espaçar mais essas crises de dor? Que a gente, como profissional de pacientes com dor crônica, a gente tem que pensar nisso, em explicar para ele que ele tem que o objetivo principal é devolver qualidade de vida. Isso, né? Exatamente. E aí explicando para ele todas as áreas em que ele precisa ter atenção, né? Mostrar ao paciente que ele precisa mudar, né? Que ele não pode continuar fazendo o que ele está fazendo, que ele vai ter que mudar em alguma coisa. Que ninguém faz milagre sozinho, exatamente. Né? Que tem que ter uma adesão. Pode ser até desgastante, né, para o paciente, mas a gente não pode abrir mão dessa avaliação ampla, essa avaliação multidisciplinar. E, assim, a persuasão no tratamento, olha, você vai melhorar, a gente tem que trazer o paciente para o tratamento, porque realmente, com a vida corrida, né? Isso. E eu acho que essa vida que exige tanto do indivíduo, ela está trazendo muito desses problemas, dessas questões que nós estamos abordando aqui. Inclusive, em relação ao bruxismo da vigília, quando vocês falaram no início, ele tem muita relação com a necessidade de focar, né? De ganhar concentração. E a gente tem uma sociedade hoje completamente
desfocada. É uma sociedade que não consegue. A gente é exigido o tempo todo, a gente está com um telefone na mão que parece que é um instrumento já do nosso... É um órgão. Faz do nosso parte. corpo. E a gente está sendo ali o tempo todo É. solicitado Isso. e precisa que estar atendendo um paciente. Então, essa dificuldade da atenção, isso pode estar trazendo a gente uma necessidade de... Talvez esse mecanismo, né, do bruxismo da vigília venha dessa necessidade que a gente precisa. Olha, E tá eu cada vez mais faço- difícil. Eu faço essa profilaxia do sono, viu? Exato. Eu, de noite, observe, eu não Eu também. respondo mensagem Eu à também. noite. Mas é interessante entender o seguinte, essa questão até de placa, né? As pessoas, a odontologia, na raiz da odontologia, que a gente vem de uma formação muito mais multidisciplinar, muito mais ampla que a DTM e o sono, mas a odontologia, o que é que o dentista ele é formado? Ele é pessimamente formado para a DTM, na área de DTM e ATM, excelentemente formado para quê? Para restaurar, para reabilitar, para resolver questões técnicas. Então, ele está acostumado a resolver questões técnicas e vender aparelhos, e vender facetas, e vender... Não que isso seja errado, né? Porque faz parte do trabalho. Mas aí a gente fica triste, às vezes, de ver tratamentos mal indicados, por exemplo, placas com a consistência errada, placas que eu acho absurdo. Tem dentista que manda fazer a placa e pegar no laboratório o paciente, porque Nem a gente ajusta. porque acha que é pelo fluxo digital e que não depende de ajuste. E a gente, eu e Ellen, que a gente vive no nosso dia a dia de placa digital, a gente vê. Eu agora promovi o curso, as alunas viram muito ajuste. A placa digital. E aí, por que você faz a placa estabilizadora digital? A placa estabilizadora pelo fluxo digital, ela tem uma entrega superior, sim. É muito bom, design, o material é mais confortável, já está comprovado na ciência que é mais confortável para o paciente, especialmente esse ajuste interno. Quando o paciente ele coloca essa placa, é a sensação de calçar um sapato mais confortável. Mas esse ajuste externo é muito semelhante, é um pouco menos do que o da placa convencional. E aí, assim, eu já trabalho com placa pelo fluxo digital, só fluxo digital, há mais ou menos uns 3 anos. 3 anos a 4 anos, que eu só faço, quando tem indicação, claro, placa pelo fluxo digital. Mas a gente, na especialização, né, acompanha a placa pelo fluxo. Não que a convencional não tenha a indicação, não preste, não. Cumpre o papel dela. Mas a gente não pode achar que é porque é digital que não precisa de ajuste. A gente precisa sempre ajustar essa placa, fazer nos parâmetros corretos. Outra questão eu que sou ortodontista, né? Fico muito chateada quando eu vejo o ortodontista dizer, vai colocar alinhador, porque você tem a altura do alinhador, e vai tratar, vai controlar o bruxismo. Piora, né? Com alinhador, ou vai controlar a DTM, que seja, né, com alinhador. Pode acontecer uma modulação ali inicial, mas a longo prazo a gente sabe que isso não está indicado. Não está indicado. E paciente com bruxismo real, ele vai comer o alinhador. Eu tive paciente que ele detona o alinhador. Inclusive, é uma conversa que eu tenho com a gente. Precisa fazer esse diagnóstico do bruxismo, porque esse paciente que desgasta o dente vai desgastar o acetato do alinhador. Muito que é muito mais um material rígido. muito menos resistente do que o esmalte dentário. Você tem muito Ellen, um consultório assim de caso de paciente chegar com uma placa com um material inadequado? Muito, praticamente todos os dias. A gente recebe paciente com placa de clareamento, que é uma placa bem maleável. A gente recebe paciente que tem placa que é feita no acetato em consultório, que é mais ou menos o mesmo material do Invisalign. Paciente que vem com uma placa de silicone mais espessa, né? Um silicone que ele até fica bem amarelado assim com o passar do tempo. Tem muito paciente que chega assim. E aí, quando a gente pega a placa para avaliar, a gente percebe a placa toda rasgada, toda perfurada. Por quê? Porque esse material resiliente, ele perfura com muita facilidade. Ele rasga mesmo. Paciente que tem bruxismo
tanto o de apertar como o de ranger, se ele não range, ele provavelmente não vai rasgar, mas ele vai perfurar a placa. E esse paciente pode piorar. Exatamente. Isso que eu ia perguntar agora. Exatamente. Pode piorar. Piora o Porque tem quadro muita placa dele. vendendo, já vi na internet. É. Então isso é um Gente, perigo. é um absurdo. né? E muita gente compra. Eu imagino. Inclusive dentistas. É mesmo? É. Inclusive, tem um estudo de lá do EO de Bauru, que fez com aparelho fixo e alinhador, e que eles não viram diferença, mas eles excluíram as questões comportamentais. Mas tem um estudo publicado que eles viram que a ansiedade interfere bastante. E que os indivíduos que têm bruxismo de vigília, que geralmente é envolvido o fator comportamental, aumentam, sim, esse bruxismo. Pode aumentar por causa do fator comportamental. Que esses pacientes que eles aumentam a intensidade do bruxismo usando alinhador enquanto está acordado, né? Geralmente são pacientes que têm um quadro de ansiedade. E é o que a gente mais vê. Isso aí você me lembrou uma situação parecida, uma situação que é importante falar também, porque hoje existe o estudo para tudo. Então, a gente tem mais um fator para a gente procurar realmente saber quem é aquele profissional que eu vou ser atendida, é porque cada um pode levar o estudo para o seu lado, entendeu? Então, assim, para a sua prática. Então, o mais importante hoje que uma pessoa que tem esses sintomas, né, de dor orofacial, dor na face, dor de cabeça, é ele procurar muito bem quem que vai me atender. Qual é o currículo daquela pessoa, né? Ela sabe o que ela está fazendo, né? Porque a gente hoje em dia, qualquer um vende uma imagem, ou então mostra até um estudo, mas com um parêntese que esconde o viés. Um curso online, um curso... A importância. E eu acho muito importante, muito atuante a Sociedade Brasileira de DTM e Dor Facial, a SBDOF, nesse sentido. Com certeza. Porque, por exemplo, eu e Ellen, nós temos formações diferentes, porém, todas duas muito bem formadas. Sim. A gente fala a mesma língua, que eu já ouvi colega falar assim, DTM, cada um fala uma coisa. Não. Se você tiver uma boa formação em DTM, assim como em ortodontia, assim como em periodontia, assim como a odontologia do sono, você vai falar a mesma língua. Exceto alguns profissionais realmente que querem inventar roda. Que nem eu recebi uma paciente outro dia, a paciente ficou 10 anos, eu tenho esse vídeo desse depoimento. Essa paciente, lembra? Eu tenho esse vídeo do depoimento dessa paciente no meu Instagram. Essa paciente usou uma placa estabilizadora, que não era uma placa estabilizadora, era uma placa gigante, enorme, 24 horas por dia, ela comia, acordava, dormia, ela só tirava para escovar e botava de novo. Eu não vi esse vídeo. Pois é. E essa paciente, eu coloco esse vídeo, inclusive em aula. E essa paciente, ela veio pra mim, ela falou, Ana Carla, eu estou há 10 anos usando essa placa, 24 horas por dia, eu só tiro pra higienizar e boto de novo. E ela tava com medo de tirar a placa. Por quê? Porque cria uma relação emocional. Porque esse profissional que indica uma placa dessa, de uma forma iatrogênica, ele faz com que esse paciente se apegue a esse tratamento. Porque o paciente, de fato, pela mudança de propriocepção momentânea, ele tem um alívio de sintomas, na maioria das vezes, né? E aí ele se engana. Ele acha realmente que o profissional foi Deus na vida dele, porque ninguém aguenta ficar lidando com dor o tempo todo. E aí esse paciente vai e melhora. E aí o que acontece? Ele se apega àquela placa. E ele acha que ele tem que usar mesmo 24 horas. E foi interessante porque nesse caso dessa paciente, a gente simplesmente removeu a placa e ela não usa nem placa estabilizadora. E ela ficou sem dor, sem nem precisar de placa estabilizadora. Eu encaminhei 2 sessões e eu pronto. encaminhei ela para a Monique para fazer essa acomodação de exercício. Foram 10 anos. Desmame, né? Um desmame. A gente precisa fazer uma acomodação neuromuscular, né? A né? oclusão dela já estava toda, né? Tava com um pouquinho aberta, mas eu achei que ia estar pior. Quando ela relatou, achei que ia estar pior. E, inclusive, tem paciente que às vezes acaba tendo que fazer cirurgia ortognática pós uso dessas placas. Então, é um absurdo, né, essa indicação errada, porque a gente tem a evidência científica disponível. A gente precisa usar de expertise, a gente precisa aliar o bom senso, sim, mas a gente precisa se basear numa evidência científica que está aí disponível.
Outra questão Boa muito... evidência, né? É uma boa É olhar evidência. todos os Sim, viés, porque hoje a olhar gente tem que tudo. ter esse Porque tem- cuidado isso, também. porque Fazer um screening qualquer dos evidência eu posso conteúdos. achar. É. Mas ler o artigo todo, saber entender, ler também o entender. artigo. E Hoje saber tem se o muita artigo pesquisa. presta. Presta, né? é. Se o artigo A vale a qualidade pena. da revista. Isso Mas é eu muito queria importante. que Monique falasse um pouquinho sobre essa questão de adaptação neuromuscular, essa questão dos exercícios, tudo. Que você explicasse um pouquinho para o paciente como é que essa fisioterapia da DTM acontece, porque às vezes, inclusive, o paciente pergunta em relação à frequência, à quantidade de sessões, e como é essa abordagem, geralmente, que você faz? Certo. Porque as pessoas estão acostumadas à fisioterapia, né? 20, 30 sessões, 40 sessões, 3 anos fazendo fisioterapia. Mas a abordagem que a gente faz com o paciente crônico é diferente. Com o paciente crônico, a gente tem que realmente fazer uma boa avaliação para ver qual é o tipo de DTM que ele tem. E abordar com todas as questões que são pertinentes para um paciente crônico. Então, mudança de hábitos, atividade física. Então, eu passo para o paciente o seguinte, que eu preciso, em média, são 5 sessões que eu preciso ter com ele, para avaliar a função dele muscular, a função do cervical, né, como está essa escápula, a cintura escapular dele, fazer uma avaliação mais geral. Depois, a gente já entra com a terapia manual, eu oriento com alguns exercícios, tem uma plataforma que eu deixo para eles com exercícios personalizados, que eu faço, encaminho para ele no dia seguinte. Então, ele faz aquele exercício escolhido para ele, né, depois de uma avaliação funcional, e marco na semana seguinte. Às vezes, tem paciente que não está nem tão em crise, que eu já marco para 15 dias. Então, isso depende muito de como aquele paciente vai estar. Então, eu costumo dizer que em 5 sessões eu consigo avaliar, já começar com o tratamento, né, com terapia manual, já passo os exercícios para ele fazer em casa, porque aquele período que ele está comigo, eu quero usar com a terapia manual, que ele não vai conseguir fazer perfeitamente em casa. Mas ensino também algumas técnicas que ele pode fazer, né, junto com os exercícios, e ele vem para mim na primeira avaliação, depois ele vem para uma outra, que para eu ver como é que estão os exercícios que eu passei. Aí, às vezes, se ele estiver bem, tiver já passado a crise, peço mais 15 dias. Então, em torno de 2 meses, eles têm esses 5 encontros comigo para ajudar ele a controlar esses sintomas. Então, eu explico para ele que a DTM, ele precisa fazer os exercícios certinho. E não só esses 2 meses, às vezes 1, às vezes 3. Ele precisa fazer aquilo para o resto da vida dele. Eu costumo falar assim, que um paciente que tem pressão alta, né, ou que é diabético, ele vai viver bem a vida inteira tomando a insulina dele ou tomando um remédio para pressão. Então, entenda que os exercícios vai ser o seu remédio. É a academia da boca. E a academia da boca. Então, assim, você vai controlar. E a um tempo pequeno por dia. 5, às vezes 10 minutos. Que ele começa um pouquinho mais e depois, quando ele entra no controle, ele vai diminuindo aquele tempo. Então, é muito curtinho. E aí, explicando para ele como é que funciona o processo crônico, eu tenho uma adesão melhor do paciente. Entendeu? E eles veem que não precisa ficar refém da fisioterapia. Eu não quero um paciente refém, que fique lá, que tenha aqui toda semana. Não. Eu quero que ele aprenda a controlar a dor dele. Tá? E que eu vou estar ali sempre para ajudar num processo em que houver algum escape de dor, né? Que é esperado para um paciente crônico, né? Não quer dizer que ele está pior, não quer dizer que ele piorou. Quer dizer que faz parte do processo crônico esses escapes, às vezes. Então, que o objetivo da fisioterapia é que ele tenha uma crise com intensidade menor e com um espaçamento maior entre as crises. Então, eu costumo explicar isso e eles costumam aderir muito bem. Mostrar a importância, né, do papel dele no tratamento dele. Exatamente. Que não vai ser você que vai resolver, nem Ana, nem eu, nem Thaís. Sozinho a gente não consegue, a gente precisa da colaboração. Eu dou um exemplo para eles que nós somos um balde, certo? Um balde e tem um buraco embaixo desse balde. Esse buraco, ele pode ficar grande ou pequeno. Em cima desse balde tem várias torneiras. Tem a torneira do sono, tem a torneira do estresse, tem a torneira da atividade física, que quando não faz. Tem a torneira dos filhos, tem a torneira do marido, da família, do trabalho. Todas ficam sempre abertas. Alguma
um dia está pingando, outro dia está jorrando. O que é que ele tem que fazer? O que é que a gente tem que fazer para melhorar isso aí? É controlar o ralo, porque na grande maioria das vezes a dor ela vem quando esse balde transborda. Então, se a gente aumenta esse buraco, esse ralo embaixo, com a noite bem dormida, com atividade física, né? Fazendo, às vezes, se precisar, uma terapia. Respiração. Hobby, tendo um hobby. É muito importante Sim, ter um hobby. Saindo para almoçar com as amigas. Então, a gente aumenta aquele buraco para aquele balde não transbordar. Isso também eu costumo explicar para eles entenderem essa dinâmica, né? E ajuda bastante. E o paciente com dor crônica é um paciente que é muito estereotipado na sociedade. A gente precisa ter um olhar muito acolhedor nesse paciente. Muito. Porque ele é um paciente, a dor é algo que não é palpável. A dor é uma experiência. Isso. É algo que não é palpável. Então, a gente precisa apoiar muito esse paciente. E ela é sempre real. A dor, ela é real. Não existe dor psicológica, né? A dor, ela existe, ela é real. A gente precisa ter isso em mente. Quem trabalha com dor crônica tem que ter isso em mente. Tem que ser empático, porque existe um fator sensitivo, claro. Existe um fator de alterações comportamentais e psicológicas interagindo e dificultando essa modulação de dor. Isso. Mas a gente precisa acreditar nesse paciente, a gente precisa acolher esse paciente, a gente precisa cuidar desse paciente e fazer ele entender como que a gente pode ajudar ele, porque na maioria das vezes, inclusive, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Sei que o paciente não gosta, né, de ir para mais de um profissional, mas não tem um jeito diferente de intervir em dor crônica. Até porque é multifatorial, na maioria das vezes. Assim como os pacientes com distúrbios de sono, a gente vai encontrar ali mais uma morbidade, a gente vai ter que, eu falo, dar as mãos com outros profissionais, a gente não consegue tratar sozinho, né? Quando você falou, Monique, da associação, né, do sono com a dor, a gente sabe que uma noite mal dormida, no dia seguinte, o paciente, em escalas objetivas de dor, ele marca scores álgicos maiores quando ele não dorme bem, quando ele está privado. E aí um ciclo que se retroalimenta, porque ele não dormiu bem, aí ele vai ter dor. Aí naquela noite, ele está com dor, vai dormir mal. E aí, se você não dá, se você não der uma quebra nesse circuito que está ali se retroalimentando, ele vai ter realmente uma repercussão muito grande na qualidade de vida. E a gente tem que tratar esse paciente, a gente tem que realmente se esforçar, porque vai ter que entrar em todas as esferas da vida dele. Isso. Na esfera profissional, seja uma postura ocupacional inadequada, seja nas questões de filhos, da família. Então, a visão é essa, é holística, não tem jeito. Eu tive uma paciente hoje que ela chegou para mim, já tinha alguns meses que ela não ia. E aí ela, Monique, de ontem para hoje está doendo muito. E eu não estou estressada, eu não estou ansiosa, não está acontecendo nada assim diferente. Conversei um pouco com ela, deita aqui, vamos lá, vamos começar. Botei a luzinha, né? Nossa luzinha azul, a musiquinha, né? E comecei. No que eu comecei, ela falou, eu não posso demorar muito hoje, porque eu tenho que entregar meu apartamento. A proprietária pediu meu apartamento, eu preciso entregar e achar um outro para onde eu morar. Ou seja, ela estava para entregar o apartamento e não tinha achado um lugar para morar ainda. Eu fiz aí. Lógico. Tá aí o porquê. E não estava nem percebendo isso. E nem estava percebendo isso. E não estava nem percebendo isso. E é interessante, assim, tratar dor é caso de amor mesmo. Eu sou apaixonada. Porque a gente precisa gostar muito, amar muito o ser humano. O ser humano. Porque é gratificante, sim, mas se a gente for pensar financeiramente, né, não é o melhor dos mundos dentro da odontologia. Então, você vê todo mundo hoje querendo fazer o quê? Faceta, harmonização. E os fortes querendo tratar a dor crônica, porque realmente é uma questão muito difícil. E quando eu tive esse contato no COAT, né, na faculdade, que era uma abordagem totalmente diferente, muito mais limitada naquela época, em 2005, quase 20 anos. E aí, mas eu adorava estudar sobre isso, eu achava incrível, né, a questão da DTM, coisa que a gente devia aprender mais na faculdade.
E aí, depois da ortodontia, foi voltando aquela vontade. E realmente, assim, é algo que eu amo falar. Mas eu queria que você, Ellen, me contasse. Porque eu antes passei pela ortodontia, né? Para depois voltar a abraçar a DTM, a estudar a DTM já num tempo de formada mais distante. Você não, você já foi, já Direto. partiu para a DTM. Eu quero que você me conte o que foi que te conduziu. Justamente essa falta de informação. Na graduação, a gente praticamente não vê nada sobre bruxismo, sobre disfunção temporomandibular. E eu saí da faculdade, eu comecei a atender, né, em diversas clínicas e começava a chegar casos de paciente com dor, paciente reclamando de estalo, paciente reclamando de várias queixas que a gente tem dentro da disfunção. E eu não sabia para onde ir, eu não sabia para quem indicar, eu não sabia nada. Até que um dia meu pai abriu a boca e estalou. Ai, minha boca estalou, o que é isso? Estalou aqui, ouviu, o que é isso? Eu falei, o estalo eu imagino que seja, agora o porquê ele acontece, será que dá para tratar? Será que melhora? Eu não sei como é que faz. E aí surgiu a oportunidade de entrar na especialização lá em Bauru, que foi assim, a gente entrou na pandemia, foi no ano da pandemia, em 2020, a gente teve alguns módulos, inclusive, que foram online, mas que fez toda a diferença na minha vida, porque desde o primeiro módulo até o último, constante conhecimento, que eu não imaginava que existia. Porque dentro da graduação, na graduação, a gente não vê. E hoje a gente vê vários dentistas, né, saindo, várias pessoas da graduação saindo para o mercado de trabalho também sem o conhecimento. Mas a internet também está aí mostrando algumas coisas. Claro, a gente tem sempre muitas coisas positivas, mas também temos muitas coisas negativas. Então, vai tratar o bruxismo com o Botox. Eu vou fazer aqui essa placa aqui, ela funciona, ela serve para tudo. Vai tratar com alinhador, por exemplo. Alinhador. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que, sim, disseminar essa informação, tanto dentro da graduação como também fora. Porque a gente tem muitos dentistas no mercado de trabalho que não fazem ideia do universo da DTM, da odontologia do sono também. É interessante isso, porque quando eu fui estudar a DTM a fundo, eu percebi o quanto que o ortodontista precisa saber sobre DTM. E é muito interessante que eu venho fazendo esse curso, né, de DTM para ortodontistas, com conhecimento focado para o ortodontista, já com tudo espremidinho, mastigadinho. E eu fico vendo como as pessoas, como os ortodontistas relatam que realmente amplia. A gente que estuda dor, a gente sente o universo da gente fazer assim, ó, ampliar demais para outras questões, como fatores como psicologia, reumatologia, neurologia e psiquiatria. A gente começa a dar as mãos, a gente precisa entender de tantas coisas que realmente amplia a visão e até esse entendimento de quem que a gente está tratando. Isso. A gente precisa conhecer ainda mais aquele paciente. Por isso que a gente demora tanto tempo. Demora para Conhecer conversar com o paciente. E uma coisa que é interessante é o seguinte, geralmente o paciente de DTM é encaminhado para ortodontista e encaminhado para cirurgião bucomaxilo, né? E a gente sabe que hoje a gente tem a especialidade de disfunção temporomandibular, mas tem alguns dentistas que nem conhecem a especialidade. Médicos, É um absurdo, né? Tem médicos otorrinos encaminham para o cirurgião bucomaxilofacial, né? E aí a gente precisa realmente espalhar que a especialidade existe. Divulgar. E um fator muito interessante, eu tive a oportunidade de ter uma turma de mestrado onde 85% dos alunos eram bucomaxilos. Bucomaxilos de diversos lugares do Brasil que estavam ali para procurar esse conhecimento. E todos eles, sem exceção, falaram que foi uma virada de chave, que mudaram a visão completamente do que eles faziam. Fábio é um deles, né? Fez o curso também. E é muito interessante e intrigante porque a gente tem mais de 20 anos de evidência científica mostrando que
a ortodontia não causa nem trata DTM, muito pelo contrário, mas até hoje a gente tem pessoas indicando pacientes com DTM para o ortodontista. Ortodontista que eu falo que não é especialista em DTM. Que não é especialista em DTM. E, Monique, eu queria saber, a gente fez até um curso juntas com a fisioterapeuta. Não era a minha intenção fazer fisioterapia de DTM, mas eu sou muito curiosa, né? Adquirir o conhecimento. E aí eu queria saber de você como foi que, de que maneira você foi sendo conduzida para a área da DTM? Eu acabei de descobrir que a gente tem uma coisa em comum, que é o ano em que você também que foi em 2005, você falou agora que estava no COAT. Estava no COAT em 2005. Em 2005 eu me formei. Eu formei em 2007, você é mais velha que eu. Poxa, vamos continuar com a conversa aqui. Em 2005, quando eu me formei, eu tive uma professora, Alcilene, que é uma fisioterapeuta excelente. Que participava do COAT comigo. Isso. E a Alcilene, na época, eu não sabia o que fazer de TCC, né, de trabalho de conclusão da faculdade, e ela tinha uma matéria comigo que ela falava sobre já DTM, botava uma sementinha na cabeça da gente. E eu gostei daquilo, porque eu sentia muita dor de cabeça. Eu sentia que eu relaxava quando eu puxava um pouquinho meus cabelos, entendeu? Quando eu massageava um pouco. E aí eu comecei a ter um interesse por aquilo ali, porque fazia parte da minha vida também. E aí meu TCC foi sobre DTM em 2005. Então já foi na faculdade, já na graduação. Isso, que eu já comecei a gostar. Sim. Só que aí não se falava muito em DTM. Não tinha muito conhecimento. Eu acho que menos que na odonto. E nisso aí foram passando alguns anos e em 2015, 2016, surgiu a primeira... nisso aí eu fiz uma formação em Pilates também, que hoje me ajuda muito nos pacientes com dor. Eu tenho essa formação em Pilates. E em 2015, 16, ou foi um pouquinho logo depois, a ABO, que é a Associação Brasileira de Odontologia, junto com a Alcilene, eles fizeram a primeira especialização em DTM e dor orofacial do Brasil. E aí eu fiz a especialização. E nisso já estava fazendo alguns outros cursos, né? Fiz um com você, fiz outros lá na BO também. Você tem um curso, por exemplo, de sistema oculomotor, não é isso? Também tenho uma formação em reabilitação oculomotora. Ajuda muito na DTM? Ajuda. Na hora da avaliação, se a gente faz alguns testes de convergência, alguns testes, né, oculares, a gente pode ser um diferencial na hora de detectar também a DTM. De ajudar a DTM, ou até uma cefaleia atencional também. Enxaqueca também, mas às vezes ela vem também junto com a enxaqueca e a cefaleia atencional, elas podem estar juntas. Então, são as duas principais possibilidades de cefaleia primária, né? Isso. São as mais comuns. Isso. Já aconteceu. E aí, e eu tenho também a formação em reabilitação vestibular. Também ajuda. Então, tudo foi confluindo. Depois eu fiz uma nova especialização em dor crônica. Então, mais um degrau. Então, juntando tudo isso aí, é a minha história. Conhecimento. Isso. Muito vasto o conhecimento, né? Vai cada vez mais ampliando nessa região. Zumbido também é uma outra formação que eu tenho. É interessante falar sobre a cervicalgia. Sim. Porque, apesar da cervicalgia não ser DTM, é uma comorbidade, né? Mas é uma comorbidade muito comum. E eu queria saber de você, enquanto fisioterapeuta, como é que você entende isso? Você acredita que essa cervicalgia vem como uma consequência ou mais como uma causa dessas DTMs? Aí, ela pode vir das duas formas, né? Ela pode vir como uma causa e como uma consequência também. Por isso que a importância da avaliação, né? Porque a cervicalgia, ela pode, assim como a gente falou do ponto gatilho do masseter, a cervical também pode ter uma ligação. Outro fator também é que na cervical alta, né, sai o nervo vago. E se ela está um pouco comprimida, ela pode ajudar também nesse diagnóstico de dor orofacial. E aí, quando a gente libera, às vezes, só de liberar a cervical alta, principalmente, a gente já tem uma repercussão na dor orofacial, na dor
na DTM. Então, eu costumo olhar, Ana, dos dois lados, né? É aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, a gente termina trabalhando um pouco a musculatura orofacial, né? Liberando essa musculatura e liberando também a musculatura cervical, como um todo. É muito importante também a gente ressaltar que na DTM, 95% dos casos vão ser tratados com sucesso com terapias conservadoras. A gente precisa falar sobre isso, porque tem muitos pacientes sendo sobreoperados. Sim. E eu queria, Ellen, que você falasse um pouquinho sobre as terapias conservadoras que nós mais utilizamos, né, na DTM. Quando a gente fala de dor muscular, por exemplo, primeiro a gente tem que orientar o paciente, a gente tem que fazer a educação em dor do paciente, né, que faz parte da Além de terapia. encaminhar para o fisioterapeuta. Além de caminhar para o fisioterapeuta. No consultório, a gente vai identificar se o paciente tem a necessidade da placa ou não. A placa é uma terapia conservadora. A gente pode fazer também, que o fisioterapeuta também faz no consultório, agulhamento, né? Que é com aquela agulhinha de acupuntura, né? Que a gente pode usar. O agulhamento, apesar de não ser totalmente conservador, porque tem uma inserção de uma infiltração, agulha, não tem nenhuma... Normalmente não tem injeção de nenhuma substância, né? E também é muito menos invasivo, não é considerado um procedimento cirúrgico, por exemplo. Isso mesmo. O laser, né? O laser de baixa potência, ele é um grande auxiliar da gente para fazer o controle de dor do paciente, né? Porque ele tem efeito analgésico, efeito anti-inflamatório. E a gente percebe que no tratamento, realmente, ele faz o papel dele, né? Então, o laser, hoje, eu acho que... eu não sei se Thay usa, mas com certeza a Ana e Monique usam bastante, porque a gente, quem trabalha com dor, usa muito no consultório, né? Laser é vida. Fisioterapia sempre encaminha o paciente para fisioterapeuta. Para Monique, para Cíntia, que trabalha na Lavide também. Porque a fisioterapia é extremamente importante. A gente tem que saber até onde a gente vai, né? O dentista tem que entender até que ponto ele consegue alcançar, né, no tratamento. Porque, às vezes, quando a gente fala, a gente consegue fazer o laser, consegue fazer a infiltração, o agulhamento ou a infiltração anestésica. Tá, mas e a liberação, né? Até que ponto a gente consegue fazer no consultório? A gente não faz, o dentista não sabe fazer liberação miofacial. Então, a gente tem que caminhar o paciente. Fora que o entendimento neuromuscular de um fisioterapeuta é completamente diferente de um dentista. Exatamente. Às vezes, a força interfere. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, tá com uma tensão aqui, deixa eu ver se eu consigo resolver. E imprime uma força muito além. Então, aquele paciente sente tanta dor que ele se contrai mais ainda. Então, é o que eu falo para o paciente. Para me dar um feedback, porque a dor não tem que estar ali de uma forma muito, muito intensa, né? Porque o meu objetivo é tentar relaxar aquela musculatura. Então, tem que ter essa pressão adequada do dedo, né, da mão em cima do paciente. Que não pode ser forte, mas também não pode ser fraca. Não pode alisar. Então, essa formação precisa existir. Você lembra que a gente fez no curso? A gente treinou na balança. Treinou. Lá na especialização também, treina, a gente faz a carga correta. A força da palpação muscular é muito importante. Calibragem. Eu estava falando que a calibragem da mão é muito importante. Porque se você aperta demais, você vai ter uma dor que pode dar um diagnóstico, né? Que não é real. Mas também, se você faz uma pressão durante a palpação que não é adequada, você não vai ter o mecanismo de dor referida, por exemplo, de dor em outro lugar. Ou você não vai ter a modulação de um zumbido, por exemplo. Aguardar também, né? O tempo de... né? E aí, falando em zumbido, zumbido é uma coisa interessante porque as pessoas estão cada vez mais associando o zumbido à DTM. No entanto, o zumbido é um sintoma. Exatamente. Zumbido deve ser encarado como dor, né? É um sintoma. Só que a gente precisa entender que o zumbido, ele pode ter diversas causas. Exato. Se o paciente tem DTM e tem zumbido, a gente pode tratar a DTM, né? E conseguir o sucesso em relação à melhora do zumbido, né? Mas isso...
Quando, Isso é frustrante, às vezes. quando o paciente já chega, né, com zumbido, como você falou, e a gente avalia, vê que tem a DTM também, a chance da gente regredir um pouco aquele zumbido é grande, né? De ter um controle maior, dele perceber menos ou até parar de perceber aquele zumbido por ser um sintoma, né? Você tem muitos pacientes com zumbido na clínica? Não tenho muitos, mas os que chegam já chegam com a queixa. Vim pra cá porque eu tenho zumbido e me falaram que é por conta da DTM. Já. E a grande maioria das vezes não tem modulação quando a gente faz, né, a avaliação do paciente. Não tem modulação. E às vezes é frustrante. Às vezes é O paciente frustrante. chega com muita expectativa de que Isso. você vai resolver Sim. o problema dele. E muitas vezes a gente não consegue. A gente realmente não tem como. Ellen, você me perguntou sobre o laser, né? Existe uma oferta, né? Inclusive movimentando muito o mercado odontológico de tratamento de ronco com laser De alta Laser potência. de alta potência. E o Light Touch, mais especificamente, o que se vê, né, é uma ablação da região, só que um resultado que se limita muito no tempo. Sim. E recentemente eu tive com uma pessoa no congresso, uma estudante, que ela está conduzindo um trabalho com um N interessante, com o laser de alta potência para o ronco, e ela me relatou assim, sem publicação ainda, ela falou, nossos resultados estão bem baixos, bem pobres. Então, é algo que ainda é uma linha que tende a realmente melhorar, porque tem muita relação também com o fator etiológico desse ronco. Sim. Se não for naquela região, você vai fazer uma ablação ali, Sem necessidade, né? e a obstrução continuará acontecendo. Então, parte-se primeiro de uma boa identificação do fator etiológico real, para depois essa conduta. Mas ainda assim, os resultados são muito limitados. Não é algo que a gente faça muita comemoração atualmente. Vamos ver futuramente. É interessante também, eu vejo muito falando sobre zumbido, e outra coisa que eu ouço muito falar é sobre o estalido, né? O estalido é uma questão de uma desordem anatômica, né? Porque é um disco que está deslocado, porque tem as estruturas na TM, como a Ellen já abordou, né? A cabeça da mandíbula, o disco articular. E esse disco articular estando deslocado, se essa mandíbula, na hora que abre, passa por esse disco, a gente ouve o ruído do estalido. Ou se tem uma alteração degenerativa, a gente pode ouvir um ruído de crepitação. Mas as pessoas precisam entender que, como a gente vê em vários estudos, muitas vezes esse estalido não vai causar nada, principalmente se ele não vem acompanhado de nenhuma alteração como dor. Então, o que a gente tem de evidência científica são tratamentos de curto prazo, são terapias de curto prazo, que é placa, fisioterapia, né? Ou pode evoluir para minimamente invasiva, né? Para outras terapias. Mas a gente tem que ter o cuidado, porque essa indicação, como você falou, da cirurgia bucomaxilo, muitas vezes é uma intervenção, vai acabar fazendo uma intervenção nesse paciente de uma forma invasiva, sem a necessidade. Eu não sei se você, na sua prática, tem visto muito isso, mas é algo que me deixa muito aborrecida. Vejo. Sempre, eu diria que quase todos os dias. Eu vejo pacientes que chegam, inclusive eu tenho recebido mais pacientes para ter uma segunda opinião. Antes, os pacientes chegavam por uma indicação específica da DTM, eu como primeira profissional. Hoje, eu já percebo que já estão procurando uma segunda opinião, né? Entender realmente se é necessário fazer, poxa, cirurgia, pós-operatório, não quero me submeter a uma cirurgia, é invasiva, é uma coisa que se fizer não dá certo. E aí? Não tem como voltar atrás. Então, eu recebo muito no consultório pacientes que têm realmente, que vêm com a indicação e que a gente começa a desconstruir, né, essa ideia da indicação da cirurgia, claro, em casos que realmente não necessitem da cirurgia. E na maioria das vezes, só o fato de você explicar para o paciente o Isso. que é o estalido e explicar que aquilo não está causando, quando é um estalido sem dor, né, sem grandes alterações,
não está causando nenhum problema, não está causando nenhum problema para esse paciente, já é o suficiente para ele se tranquilizar. Exato. Exatamente. Porque, às vezes, o próprio aconselhamento na DTM, às vezes tem casos que a gente, só de fazer a consulta e fazer o aconselhamento, a gente já consegue Sim. melhorar aquela DTM, a gente já consegue Isso. abordar aquele paciente, principalmente se for um quadro agudo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa evolução do agudo para o crônico. O que é que a gente tem de conceito? O que é dor aguda e dor crônica, né? Fale um pouquinho aí para quem ainda não tem esse entendimento. A dor aguda, ela, quando a gente busca na literatura, a gente percebe que é uma dor que ela pode existir em até 3 meses, né? E é uma dor que, quando você trata a causa daquela dor, o paciente vai melhorar o quadro dele. Já a dor crônica, não. Tanto é que eu acho que foi logo no início a gente falou que um paciente crônico, a gente não vai resolver o problema dele, a gente vai devolver a qualidade de vida para o paciente. Então, a gente tem que ter essa balança de dor aguda e dor crônica. O que é que a gente pode fazer para a dor aguda e o que é que a gente pode fazer para a dor crônica? Paciente que tem dor crônica é um paciente que vai ao consultório, vai fazer os procedimentos que precisa fazer, vai para fisioterapia, faz a sessão de fisioterapia, melhora, depois o paciente volta, né? Quando ele precisa, por exemplo, Monique usou a paciente dela como um exemplo de que ela não tinha percebido que tinha alguma coisa que estava tirando ela do eixo ali naquele momento, né? Porque na vida que a gente leva hoje, às vezes a gente vai levando tudo com tanta rapidez, a gente vai recebendo as informações e acorda, trabalha, vive para trabalhar, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Que é o caso dessa paciente. Então a gente tem que entender que a dor aguda é uma dor que a gente vai realmente no foco da dor e a gente vai tratar. Mais fácil de tratar. Exatamente. E a dor crônica não. E a gente tem os fatores comportamentais como fatores perpetuantes. Isso. Geralmente, esse paciente com dor crônica é um paciente que tem um fator comportamental envolvido, que faz com que essa condição se perpetue e continue. E nesse caso, os hábitos orais, no caso da DTM, os hábitos orais, ele tem uma participação, uma parcela muito grande, né? A gente tem o estudo Opera, que é um dos maiores estudos da DTM, com mais de 4 mil indivíduos em 4 centros nos Estados Unidos, que mostrou isso, que quanto mais comportamentos, hábitos orais, até como roer unha, né? Mascar chiclete, né? hábitos corriqueiros, exatamente, de pirulito, morder lábio, glucosa. enfim, são risco para cronificar essa DTM. Então, são cuidados que a gente precisa alertar, né? A gente precisa alertar essas pessoas acerca desses hábitos para diminuir esses hábitos e os problemas, as questões comportamentais, realmente a gente precisa indicar para a pessoa que é eleita para tratar isso, que são os terapeutas, né? Os psicólogos, especialmente os psicólogos especialistas em terapia cognitivo-comportamental. É o TCC. E existe uma coisa também que a gente tem que ter em mente, que uma dor aguda, né, é que ela pode se transformar em uma dor crônica. Isso. Então, o indivíduo ele tem que ter um bom acompanhamento naquela dor aguda, porque se a gente já detectar que aquele paciente ele é catastrófico, ele é hipervigilante, né, ele pode desenvolver, tem uma probabilidade muito maior de desenvolver uma dor crônica, né? E com isso a cinesiofobia também. Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa abordagem no agudo. Embora ela consiga até curar, até, né, tratar a causa, mas a gente tem que ver o indivíduo também, quem identificar aquele indivíduo, os fatores de alerta para intervir naquilo ali também, para não deixar que ela se cronifique. Até porque o paciente, quando ele chega no consultório, ele não chega. É muito raro você ver um paciente com dor aguda. O paciente já chega com dor crônica. Ele já passou por vários profissionais, às vezes. Daí a importância do dentista clínico, do ortodontista. Conhecer, ter conhecimento em disfunção temporomandibular. Encaminhar. Outra coisa que as pessoas precisam entender é que medicamentos simples, analgésicos, relaxantes musculares, são medicamentos de uso para dor
aguda. O paciente que está com dor crônica, que experimenta dor crônica, ele não vai ter resultado com esse tipo de medicamento. E o uso abusivo desses medicamentos pode causar dor secundárias. Isso. Então, a gente precisa entender que se o paciente tem dor crônica, ele precisa procurar um profissional. Por quê? E parar de usar esses analgésicos, entendeu? Porque a abordagem medicamentosa e a abordagem terapêutica do paciente com dor crônica é totalmente diferente do paciente com dor aguda. E esses 3 meses, né, é muito difícil a gente atender esse paciente de DTM dentro desses 3 meses, desse tempo que iniciou a DTM. Acontece. Mas na maioria das vezes são pacientes que já experimentam DTM há muito tempo. Já passou por vários nem sabem o que é DTM. Muitas vezes vai deixando para lá porque a intensidade da dor não é tão grande como, por exemplo, numa enxaqueca. E ficam com aquela dor perpetuando. Então, meninas, foi muito boa essa conversa. Eu adorei receber vocês aqui. Thaís, Ellen, Monique. Foi ótimo. Adorei nossa conversa. E eu acho que o que fica aqui é o propósito de nós todas, que é abordar esse paciente de forma multidisciplinar. Sim, com foco nele, né? Abraçar esse paciente que tanto precisa ser abraçado, porque está ali estereotipado na sociedade por essas dores, especialmente os pacientes que têm outras comorbidades, né? Como a fibromialgia, por exemplo. Isso, a gente aparece muito paciente, né, com DTM fibromialgico. Então, é muito importante esse propósito nosso e eu amo ter essa multidisciplinaridade na Lavide. Vai além da interdisciplinaridade que a gente tem dentro da odontologia. É uma expansão de mundo, né? A gente está ali e tem fisioterapeuta, tem especialista em osteopatia, tem especialista em sono, nutricionista, para conseguir abraçar, tratar esse paciente de forma completa, integral. Com foco nele. Extremamente importante. Mas, além do foco da doença, o foco no indivíduo. O foco no indivíduo. O indivíduo, né? Que é muito rico e que nas nossas especialidades, nas nossas áreas, essa abordagem tem que ser ampla. A gente vai ter que abraçar ele mesmo, não é só aquela queixa que trouxe. Ana, agradeço pelo convite, por estar inserida nessa equipe. Você que é pioneira nesse projeto do multiprofissionalismo, da multiespecialidade, que só tem a acrescentar para o paciente. É isso que o paciente precisa. Né? E você é pioneira nesse ramo, inclusive aqui em Salvador, eu acho bastante carente. E ainda dei as mãos. Dei as mãos, eu falo que é meu bebê. Ela tem só uma célula mais nova que eu, mas é muito bom ainda ter Ellen comigo nessa jornada aí da DTM, porque eu digo que a gente precisa aprender na odontologia, que a gente precisa dar as mãos, né? Sim. Porque a gente vê na medicina dermatologista abrindo clínica só de dermatologia. E eu acho, assim, que dentista tem muito essa questão de... Não, eu tenho uma vez... Já falaram comigo... Você tem outro especialista em ortodontia na clínica? Eu falei assim, tenho. E outro especialista em disfunção temporomandibular também. E quanto mais, a gente só soma. A gente só soma. A gente nunca divide. É uma satisfação ter Ellen comigo nessa caminhada. Um presente que eu ganhei. Da TTM. E todas vocês. Porque é muito bom conviver com essa equipe, com pessoas tão engajadas, tão focadas... com o mesmo objetivo, né? Pensando muito parecido. Que é cuidar. Com a mesma linha de raciocínio. Eu queria agradecer também o convite, a confiança que você tem no meu trabalho lá, já desde quando a Lavide começou, né? Tem 3 anos. E essa parceria que a gente tem de conversar sobre o paciente. E o paciente, ele se sente bem acolhido, porque ele sabe que ali eu conversei com você... Ele vai voltar e ele vai saber o que aconteceu, enfim. Então, isso me deixa muito feliz, porque só quem ganha é o paciente, né? E eu também de estar com vocês, aprendendo um pouco da odontologia também, que vai agregar ao meu trabalho. E muito obrigada pelo convite. A gente aprende todos os dias uma com a outra. Exatamente. Eu também quero agradecer, primeiro, a Ana, que realmente... A gente se conheceu pessoalmente ano passado, não foi, amiga? No congresso da SBDOF. A gente se conheceu
E desde então a gente não se largou mais, não desgrudou mais. Eu sou muito grata, né? Porque trabalhar na Lavide realmente faz a diferença a gente ter profissionais de diversas áreas dentro da clínica. E para quem trabalha com a área que a gente trabalha, a gente sabe, a gente acabou de falar isso, o quão é importante a gente ter esse tratamento com diversos profissionais, que o paciente, dentro da clínica, ele recebe todo o tratamento que ele precisa, né? Porque paciente que tem dor é um paciente que já está cansado, que já procurou muita ajuda. Então, ter isso na Lavide é muito importante. Agradeço a toda a equipe. Thay, obrigada. Sempre tenho paciente que eu preciso bater um papo com Thay. Monique, maravilhosa também. Você de novo, que me acolheu, que me acolhe, que me dá conselhos. Eu sou a mascote do time, como ela falou. Conselhos de DTM, conselhos da De vida. vida, pois é. Muito, muito a aprender. Aprendo todos E os também a dias. ensinar, né? Como a gente já aprendeu Isso. bastante aqui hoje com você. Maravilha.